pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu trouxe duas convidadas, a Raquel Paz, ela é fonoaudióloga, e a Gabriela Pan, ela é terapeuta ocupacional. Elas vão falar sobre aromaterapia na neurodivergência. Tudo bom, meninas? Sejam bem-vindas! Obrigada. Tudo bem? Então, assim, o que seria a neurodivergência? Vamos explicar, né? O termo neurodivergência ele veio mais atualmente. Ele era classificado como outros termos, né? E dentro da neurodivergência, o que a gente pode trazer para as pessoas conseguirem entender um pouquinho é a questão dos transtornos neurológicos, né? O mais conhecido que a gente tem e mais atual também é o autismo. Então, para explicar um pouquinho, né, o que é esse termo. Entra também na classificação TDAH, né? Isso. É mais um termo fique mais tranquilo, né, para identificar. E sobre a aromaterapia, o que seria aromaterapia? Então, a aromaterapia vem dos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais é um estudo, um conhecimento e uma prática milenar, né? Há muitos anos ela vem colocada na sociedade. Mas, atualmente, a aromaterapia ela vem com mais tecnologia, né? Até mesmo na produção e na industrialização do óleo essencial, né? Esse óleo essencial, ele vem de folhas, flores, cascas, cascas de frutas, grãos, raízes. Então, tudo de forma que era antigamente retirado da natureza, né, de forma bem manual, bem artesanal e caseira. Daqui a pouco, tá com dor de barriga, faz no chá de não sei o que, né? Então, atualmente tem todo esse processo para se criar o óleo essencial, né? E hoje em dia o óleo essencial ele é usado muito no tratamento, né? Intervenção e principalmente no bem-estar, aumento de imunidade e tudo mais. Ele vai prevenindo, ele também vai trabalhando a causa, né? Daquilo que a pessoa procura, seja ela causas mais comuns, né? Ansiedade, por exemplo, uma questão de depressão, ou até mesmo para elevar a autoestima, né? A confiança. Equilíbrios emocionais, né? Interessante. Interessante porque a gente vê no nosso dia a dia que perfume, os cremes hidratantes, então só os aromas a gente vê como muda, né? A gente depois de um banho colocar um perfume, a gente já se sente melhor, né? Renovada a energia, parece que a gente... Então, dá uma sensação de bem-estar e de prazer, né? Quando que a gente inala algum cheiro e automaticamente vai... o cérebro recebe essa informação, vai lá nas células e tem a resposta de bem-estar, alívio, tranquilidade, né? E a aromaterapia hoje vem também sendo usada pro tratamento, né? Então ele vai prevenindo. Vamos supor das nossas crianças, né? Das famílias ao qual a gente atende. A gente precisa que aquela criança tenha um maior tempo de atenção e foco, né, na demanda que a gente está introduzindo. Então a gente vai, né, fazer um mix de óleos que vão trabalhar aquela determinada função que a gente quer obter. Como o óleo ele age muito rapidamente, né, no nosso sistema sanguíneo, ele vai diretamente nas células, isso nos beneficia a deixar, né, o atendimento mais funcional, mais dinâmico, né? A criança consegue se autorregular mais rapidamente também. A introdução dos óleos, né, nas famílias também é muito importante, na mãe, no pai, nos avós, nos irmãos. Então, toda a família fazer, né, essa intervenção é bem importante também, não só a criança e no atendimento, e sim dar essa continuidade, estabelecer essa frequência, né, como se fosse um tratamento.
não medicamentoso, mas de uma forma natural. Que, como a Gabi disse, a gente traz de muito atrás, né? Lá dos nossos bisavós, até muito antes, eles extraíam, né, das plantas a verdadeira essência ali para poder passar num machucado, né, quando acontecia alguma coisa relacionada à saúde, e também pro bem-estar. Então a gente vem trazendo isso aqui agora de uma forma bem mais moderna, vamos dizer assim. Tá ficando cada vez mais conhecida, né, a aromaterapia, então tem vários laboratórios agora criando, né, e eu acho bem interessante, principalmente na parte da fisioterapia, para atendimento da criança, que às vezes vem ansiosa, vem, né, com bastante... não para, então é interessante, né, até para facilitar o trabalho da físio, a criança já vai ficando mais tranquila, de repente o óleo ele trabalha essa parte da tranquilidade, do bem-estar, né, então ajuda bastante já, né, no nosso trabalho. É infinitas, né, infinitas as possibilidades que o óleo proporciona, a questão de alimentação também, que a Gabi pode falar um pouquinho melhor. Crianças que apresentam dificuldade alimentar ou seletividade alimentar tem óleos específicos que contribuem juntamente com o tratamento, né, do profissional que está ali acompanhando, o terapeuta ocupacional que está acompanhando essa criança, pode usar em conjunto o óleo essencial e tem grandes resultados a curto prazo. Outro fator bem importante é dores musculares ou até mesmo o alinhamento postural. Ajuda muito, tem óleos essenciais específicos que podem colaborar e contribuir, né, com todo o alinhamento postural, posicionamento, né, principalmente crianças que apresentam ali diagnósticos, né, de paralisia cerebral, a gente sabe ali que possa haver uma provável dificuldade motora, até mesmo encurtamento muscular, né, e aí o óleo essencial vem para ajudar. E trabalha toda a liberação muscular, articulatória, tendinha muscular, bem bacana. E quais, de repente, os óleos que seriam interessantes para os aromas, para essa parte da postura? Agora fiquei curiosa. Temos o Aroma Touch, que trabalha diretamente no alinhamento postural, na prevenção, né, de encurtamento do tendinho muscular e também alívio de dor. Porque às vezes uma criança que depende da cadeira de rodas, né, para se locomover ou para ter um melhor alinhamento postural, uma adaptação, uma cadeira adaptada, por exemplo, dependendo do posicionamento, do tempo que ela fica naquela posição, também gera dores, né, dores musculares. E o óleo essencial ajuda bastante no alívio da tensão também muscular, não só para pessoas com esse diagnóstico, mas para qualquer pessoa. Às vezes a gente pega no trabalho, assim, trabalho pesado, e aí chega no final do dia, que dor nas costas, né? E o óleo essencial também pode ser usado para alívio de dor. E como é que é utilizado o óleo? Mostra como é que a gente pode utilizar, assim, a gente coloca, só inala o óleo? Para cada situação, né, para cada pessoa, para cada dificuldade, conforme a pessoa vem com a queixa, traz a queixa para nós, né, juntamente com o aromaterapeuta, vai ser realizado um protocolo, né. Um óleo essencial pode ser usado de diversas formas, né, por inalação, por aplicação na pele, né, ou por ingestão, né. Então, conforme a necessidade, é feito o protocolo, tanto mesmo de quantidade de doses a ser aplicada durante o dia, né? E se precisa ter um óleo carreador. O carreador seria um óleo extra virgem, né? Óleo de coco, enfim, azeite de oliva para misturar. Normalmente a gente indica para passar na pele. Dores físicas, dores externas, né? Dá para passar na pele, até mesmo alergias.
Então, a gente sugere ser aplicado na pele ou na região acometida com o óleo carreador. Por que que a gente orienta óleo carreador, né? Porque o óleo essencial, quando que é exposto no ambiente, assim, ele é evaporado facilmente. Então, misturado com óleo carreador, aplicando na pele, ele consegue ficar mais tempo. E aí, ele passa rapidamente pelos vasinhos, né, os da nossa pele, entra nos tecidos, no músculo e até mesmo na corrente sanguínea. Vai diretamente trabalhando nas células. Na questão da inalação, a gente pode tanto usar, né, nesse sentido, e com o difusor. Ou dispersar no ambiente também com spray. O difusor, a maioria das mães usam para as crianças que têm dificuldade para dormir, né, que tem um sono agitado, acalmar, né, interessante. E aí elas deixam no cantinho ali do quarto a noite toda, fazendo a função ali. E é ótimo, também porque para todo as mães mundo que na têm casa muita pode- dificuldade com o aroma. Alguns aromas são muito fortes, né? O cheiro, Sim. ele às vezes até um pouco desagradável, vamos dizer assim, mas tão benéfico, né? Então, a utilização dele no difusor é o que facilita. Então, tem para todos os ajustes, né? Não tem como dizer não vou utilizar, né? Não vou fazer o uso, porque a gente consegue adaptar de diversas formas. Normalmente, a inalação vai atuar mais nas questões emocionais, né? Regulação emocional, empoderamento, sensação de bem-estar, autoestima, né? E a outra questão é a ingestão, né? A ingestão. Em forma de chá. Não, é diluído, a gota diluída em água. Daí você ingere o óleo essencial misturado com a água. Seria mais para as questões internas no nosso organismo, né? Seria mais uma limpeza profunda, que daí entra também diretamente na corrente sanguínea, em todo o funcionamento dos órgãos, né? Algum problema específico, né? Alguma dor específica, algum sintoma focado, relacionado ao interno do corpo, a orientação também é ingerir o óleo. Então, tem essas 3 formas, mas é bem focado para cada pessoa. Não tem uma regra única, né? Vai ser avaliado pela aromaterapeuta e dali em diante vai ser feito um protocolo. E é a disciplina. O que traz de benefício a curto prazo com os óleos essenciais é a disciplina, a organização de tu usar com frequência. Às vezes, né, só ir na consulta, usar e depois em casa já perde um pouco, né? Dar essa continuidade, se é utilizado 3 vezes ao dia, Sim, daquela mesma forma, vai ter um resultado, nem demora muito, em pouco tempo ali tu já começa a sentir, né, os efeitos. Eu vou dar um relato meu em particular, porque a gente traz para as famílias, traz para as crianças, mas a gente acaba fazendo uso também, né? Que a gente mora num lugar onde a gente tem bastante umidade, né? Vem agora a temporada de outono, inverno, começa todas as ites, né? Então, conversando um dia com a Gabi, digo, eu não aguento mais, vamos fazer alguma coisa para trabalhar a questão da rinite, sinusite, enfim. Aí ela disse, tem óleo perfeito, né? Porque a Gabi, ela vem trazendo mais a questão dos óleos. E aí ela me indicou um e ela disse, tu tem que fazer assim, assim, assim. Daqui tanto tempo, tu vai ver o resultado. Realmente, né? Daquele óleo foi dado o resultado em questão de nem 30 dias. E tem, assim, para imunidade, para prevenção, no caso, que é interessante. Muito. Da mesma forma que tu trabalha diretamente com o problema, tu pode trabalhar com a prevenção, prevenindo tudo Principalmente isso. agora, né? Então, eu já vou procurar também, porque... Exatamente. Os óleos essenciais, eles têm um poder muito grande, né? Muitos deles têm as mesmas propriedades de um antibiótico, de um anti-inflamatório,
né? E tudo isso ajuda a aumentar a imunidade também, né? O óleo essencial, a Raquel comentou antes do o tempo, né? Que a curto prazo a gente consegue ver resultado. A primeira vez que tu inala o óleo, ou passa ou ingere, o tempo dele de resultado é em segundos. A gente já consegue ter a sensação de bem-estar e prazer imediato, né? Algumas pessoas segundos, outras pessoas entre 2 a 5 minutos. Então é imediato. E logo mais, assim, com o protocolo, usando seguidamente, aí sim o resultado, ó, bem rapidinho. E tem como tratar várias coisas, porque de repente, primeiro a parte emocional, quando a gente sente às vezes um aroma bom, a gente já se sente melhor, e aí né, pode ter outros efeitos também, benéficos, né? Claro, a nossa aromaterapeuta que nos acompanha na equipe transdisciplinar, ela sempre diz, né? Gurias, a aromaterapia é um complemento, né? Vai complementar todas as nossas intervenções, né? O óleo não vai substituir um tratamento com psicólogo, né? Com uma psicoterapia, um atendimento de fisioterapia, ou de fono, de TO, ou de outras diversas intervenções, né? Mas venha contribuir e agregar. Então, é muito bom. Um complemento bem potente, eu diria. A gente vê, assim, no atendimento clínico, vê grandes resultados, assim. A criança sem um óleo essencial e a criança com o óleo essencial, né? A gente consegue aproveitar mais a sessão, o atendimento, a gente consegue organizar mais aquele paciente, né, para que ele consiga entregar também na terapia. Sim, principalmente a fisioterapia, a gente sabe que é bem difícil quando a criança é muito ativa e aí a gente não consegue fazer a criança focar no atendimento. Então, a aromaterapia, de repente, auxilia bastante mesmo nessa parte, né? De repente, deixar a criança um pouco mais tranquila, que a gente consiga fazer ela se concentrar mais, até para criança em idade escolar, né? Que às vezes a família, né, vê que a criança pode ter alguma dificuldade por muita atividade, de repente isso auxilia. Muito. A gente tem óleos específicos que trabalham nas questões de memória, concentração, aprendizagem, né? Foco e concentração. E é muito importante, né, ter isso no âmbito escolar, porque a criança que tem dificuldade e limitação, ela acaba sofrendo, ela entra em sofrimento em alguns momentos, né? Acaba ficando mais depressiva, mais introspectiva também, né? E vai acumulando outros fatores, né, que possa prejudicar ao longo da intervenção e do desenvolvimento dessa criança. Embora seja algo tão antigo, a gente encontra algumas dificuldades de introduzir, né, a aromaterapia como algo muito benéfico. As mães ainda, né, as famílias ainda têm essa dificuldade, né, de compreender. A gente vai explicando, vai tentando introduzir, mas ainda tem um tabu, né? A gente diz, mas mãe, é natural, né? Vai fazer bem. Tem muitos estudos, né? E cada vez vai ter mais. Não tem efeito colateral, não tem como, né? Não tem o né? efeito colateral, exatamente. Usando com frequência, diariamente, né? Bem certinho. Com passar, né, dos dias, tu já vai ver o resultado. Então, a gente ainda encontra essa dificuldade. Isso é um pouco cultural também, né? Na sociedade é colocado qualquer dorzinha, vou na farmácia, né? Sim. Não que seja errado, né? Se automedicar, né? Mas até inclusive quando que tem a prescrição pelo médico, sim, é super. Tem que seguir o tratamento e a intervenção. Isso. Assim, né? E o óleo essencial, em conjunto, não vai interferir o tratamento medicamentoso orientado pelos médicos. Pelo contrário, só vai agregar e contribuir. De repente, né? reduz um pouco, né, os sintomas, ou até dores, né? Já alivia um pouco para que não tenha que, né, utilizar uma medicação mais forte, talvez, né? Mas a gente percebe muito isso, né? Que, será que funciona mesmo? Até mesmo
eu Aí é confesso. difícil, quando a pessoa não acredita também, aí que é Eu confesso que eu no início também fiquei pensando, oh, meu Deus, será que funciona? Será que esse óleo entrega tudo isso? E de fato, eu comecei a usar os óleos essenciais e percebi, uau, nossa, realmente, eu me sinto melhor, eu me sinto bem. A gente se conhece de um pouquinho além, né? E no início eu já usava, né? Já fazia uso dos óleos. E às vezes nas intervenções dizia assim, Gabi, vamos passar, passa bastante, passa aqui, ali, tem os pontos, né, específicos para fazer determinado efeito. E a Gabi, não, vamos devagar. Eu digo, não, a gente não pode pôr. E aí vinha, né, com questão de minutinhos ali o resultado. E aí a gente vibrava, sabe? Aquelas terapeutas que quando abre a porta, entrega a criança. E aí depois, uau, deu certo. Que sessão de sucesso, né? O resultado é o que a gente fica mais, né, gratificante, né? Sim. E tem idade específica para uso? Como é que funciona? Não tem contraindicação para idade, né? A gente só tem que ter o cuidado, por isso a gente orienta muito que quando for ser usado os óleos essenciais, que tenha acompanhamento de um aromaterapeuta, né? Por quê? Aí ela vai orientar de que forma vai ser melhor, né? E como vai como vai contribuir diretamente, né? naquele problema que a pessoa está tendo no momento, né? Seja por inalação, ingestão ou topicamente, né? Se for topicamente, a gente tem que ter cuidado um pouquinho com bebês e idosos que têm a pele mais sensível, né? Só na questão de dosagem, né? E quantidade. E aí a gente sempre orienta, quando for passado na pele, precisa ter o óleo carreador, né? Mas não tem contraindicação. Crianças, bebês recém-nascidos podem usar o óleo essencial. Só realmente tem que ter o acompanhamento de um aromaterapeuta para ela orientar o óleo certo, né, que vai contribuir, e a quantidade também, né. E no caso de pessoas que têm rinite, por exemplo, dependendo do aroma mais forte, alguma coisa assim, mas aí na avaliação já é visto, né, se precisa, se vai, se o paciente vai tolerar, porque daqui a pouco uma rinite muito intensa, não sei se chega... A rinite tem diversas opções, né? Como a Raquel comentou, o difusor pode ser aplicado, né? Inalado, ou até mesmo passado topicamente na região do peito, que vai ajudar e contribuir toda a questão respiratória também, né? Mas a gente trabalha, né, com algumas crianças que têm hipersensibilidade olfativa ou na primeiro contato com o óleo essencial tem uma reação, né, com o cheiro. Então, algumas crianças sentem o cheiro mais aguçado, né? Então a gente também tem esse cuidado. Ok, a criança não tolera cheirar perto da região do rosto, no nariz, vamos dispersar no ambiente, ou na sala do pé. Então a gente tem pontos específicos que dá para colocar no corpo, ou disseminar ali no ambiente, dispersar no ambiente, e aí a criança fica mais tranquila, não tem aquela primeira reação de reatividade, né? Então aí aos pouquinhos, conforme ela vai se acostumando, ou entendendo ali, percebendo o cheiro, ela vai se adaptando, né? Então também a gente tem esse cuidado. Devagar a gente vai trabalhando essa aproximação. Da mesma forma, uma pessoa que tem, daqui a pouco sentiu o cheiro muito forte, como você comentou ali, e é isso, a gente vai trabalhando dessa forma, bem aos pouquinhos. Aos pouquinhos, para depois, de repente, isso. Fazer diretamente a inalação, uma coisa assim. Isso. E em adultos, como é que, assim, qual o principal fator que são orientados os óleos essenciais? Tem algum... Nossa, tem bastante, mas o principal que o pessoal às vezes dentro procura, do que a gente trabalha,
o mais comum que a gente indica para as mães é a questão mesmo da depressão pós-parto, coisas específicas. Claro que é feito toda uma avaliação, direcionamento, visto que é necessário, mas dependendo de algumas situações, esses são, né, um dos fatores dentro do que a gente trabalha. Depois, para trabalhar a aceitação, o fluir da vida também. Então, o óleo, ele vai trabalhando essas questões, né? E aí, enfim, infinitas possibilidades. A ansiedade, a gente vive numa sociedade toda turbulenta, tem rotina, né? Tem mil coisas para se fazer, muita correria durante o dia. E aí isso também gera ansiedade, se pensar demais, né? Então, tem óleo essencial para isso também. Pessoas, adultos se queixam muito com dores musculares, né? Também com insônia, com bruxismo, dor de estômago. Então tem óleo para tudo isso. Para tudo. E no caso de fazer um tratamento com difusor para uma criança, por exemplo, aí o adulto ele também vai acabar fazendo, vai ser benéfico, a família inteira, eu ia dizer, também beneficiar. Muito legal. A partir do momento que é usado na casa, em casa, alguém usa em casa, o outro que está perto ou morando junto consegue. Eu diria até que o pet junto, né? O gato, o cachorro, o passarinho, todo mundo. E não tem contraindicação, inclusive os pets podem usar os óleos essenciais. É benéfico para tudo. Isso é muito bom. E isso aí, gostamos muito, né? Foi muito legal, né? A gente tá falando sobre aromaterapia, que é uma coisa que a gente já ouve falar, só que a gente não sabe que realmente tem muita coisa por trás que vai ser benéfico, né? Para toda a família, não é assim só para alguns casos, né? Então tá, muito obrigada, né? A gente que agradece, estamos muito felizes de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais dos óleos essenciais, né? O quão é importante, né? Trazer algo diferente, né? Como terapeutas, a gente vai através de muitos recursos e a parte integrativa de tudo isso só potencializa todo o nosso trabalho e nos ajuda muito. E as crianças, as famílias, então, muito mais. Com certeza, e facilita muito o nosso trabalho também na fisioterapia, então isso foi muito bom. Então tá, muito obrigada, pessoal, até o próximo programa.